Boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos início à última noite e à noite de encerramento do primeiro Conjure, primeiro Congresso Jurídico Integrado de Toledo. Após intensos dias de aprendizado, debates e trocas enriquecedoras, celebramos juntos o sucesso deste evento que marcou a história jurídica de nossa região. Antes de iniciarmos as palestras desta noite, registramos nossos sinceros agradecimentos aos patrocinadores que tornaram este congresso possível. Itaipu Binacional, cuja parceria valoriza e fortalece iniciativas voltadas ao conhecimento, desenvolvimento regional e à cidadania. Sicredi Progresso, por seu comprometimento com a educação e o fortalecimento das comunidades locais. Agradecemos a presença da doutora Cláudia Regina Voroniuk, conselheira estadual da OAB Paraná. Muitíssimo obrigada pela presença, doutora. Convidamos ao palco o nosso primeiro palestrante da noite, Dr. Juliano Albino Mânica, que abordará o tema Recuperação Judicial no Agronegócio. Dr. Juliano Albino Mânica é juiz de direito da Terceira Vara Civil e Empresarial Regional de Maringá, Paraná. Possui vasta experiência na área de direito empresarial. É autor de diversos artigos científicos sobre mediação e recuperação judicial de produtores rurais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da jurisprudência e da doutrina nesta área. Ele é mestre em Direito e doutorando em Direito Empresarial pela Unicuritiba. Doutor, a palavra é sua. Agora sim, obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu tirar do envelope aqui umas 20 ou 30 laudas, para não cansá-los. As demais eu deixo para uma outra hora, que nada. É mais para que eu tenha aí um mapa mental do que eu trago aqui de notícia para vocês. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de iniciar, deixa eu finalizar aqui, só um minuto, por favor. Agora sim. Ok. Foi me pedido para que eu não ultrapasse 1h30, é por isso que eu coloquei o cronômetro aqui. Olha, agradeço as gentis palavras que me foram direcionadas, eu não mereço tanto, mas estou aqui, penso eu, por amizade e carinho que eu reconheço na pessoa do professor e doutor Robertson, que me dirigiu esse convite a fim de que eu pudesse conhecer Toledo e trazer um pouco de informação acerca de um tema que é difícil, em especial para uma plateia jovem que esteja a nível de graduação. Mas o meu objetivo também é desmistificar uma área que, na minha perspectiva, pode ser um nicho de especialização muitíssimo importante e com resultados excepcionais para aqueles que desejarem advogar nessa área ou atuarem como operadores de direito em outras atividades desse nicho, do qual eu falo. E o meu objetivo de trazer aqui, recuperação judicial no agronegócio. Por que falar sobre isso e aqui em Toledo? Vocês, uma parte deve ser nascida em Toledo. Outros tantos estão estudando aqui em razão da excelência das instituições de ensino que procuraram. Mas Toledo é um nicho no Paraná e no Brasil e em diversos segmentos do agronegócio. Nós temos a importância no ambiente suíno, avicultura e
soja, milho, feijão, entre outros tantos. E Toledo, em razão da sua importância, precisa estar bem preparado para enfrentar as crises, porque a crise ocorre na vida de qualquer pessoa, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica, aqui simplesmente PF ou CNPJ. A crise empresarial ocorre diariamente. A crise no ambiente rural sempre existiu, vai continuar existindo. Até um tempo, e pouquíssimo tempo atrás, não havia tantas ferramentas à disposição. Mas agora, a legislação brasileira atual é muito moderna, pouco explorada, e ela precisa ser compreendida. A minha estada aqui tem esse objetivo. Olha, a minha fala abordará 3 elementos, basicamente. O agronegócio e a crise, a interseção e o acesso do produtor rural à legislação recuperacional e como que o judiciário se movimenta nisso. Antes de nós tratarmos diretamente desse assunto, é importante que a gente tenha uma percepção, uma liga, uma argamassa científica de como passar a estudar esse assunto, a nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal traz, a partir do seu artigo 170, a regulamentação da ordem econômica. E a nossa ordem econômica, ela tem 2 pilares, que é a liberdade, ligada à justiça social, porque a nossa Constituição Federal, ela visa a permitir alguma interferência do Estado a fim de garantir bem-estar social. Então nós temos isso em mente. Mas isso só não basta. Nós precisávamos de uma legislação infraconstitucional que nos entregasse uma ferramenta prática para tratar de uma crise em geral no mundo empresarial. Nós estamos falando de uma legislação recentíssima, para quem é do ambiente jurídico, que é a Lei 11.101 de 2005, logo ali, reformada em 2020. Essa lei tem um artigo que eu gostaria de destacar aqui, que é seu artigo 47, que é o coração da legislação recuperacional e falencial em vigência no Brasil. O artigo 47, ele diz assim: nós precisamos, nós, Estado, nós, sociedade, nós, comunidade, nós, operadores do direito, buscar preservar a atividade econômica viável e, através disto, com um ferramental moderno, que é a legislação recuperacional e falencial. Então, o artigo 47 diz assim: Estado juiz, apresente-se ao lado de uma empresa devedora, mas também ao lado de seus credores, com a finalidade de promover um equilíbrio entre os interesses aparentemente contraditórios, a fim de se buscar um resultado comum, que é satisfazer os créditos àqueles credores, mas dar oportunidade para aquela empresa em dificuldade para superar aquela crise e voltar a produzir. Porque uma empresa que produz, ela não gera apenas lucro para os empresários. Uma empresa que produz, ela gera empregos, diretos e indiretos. Ela gera tributos. E os tributos é que sustentam a nossa estrutura de Estado. Ela gera riquezas através de produtos e serviços. E essas riquezas, nós todos, cada qual individualmente, nos utilizamos desde que nascemos. Tudo que nós nos valemos foi produzido por alguém. E o ato de nascer, ao ser assistido por um profissional, teve ali uma prestação de algum tipo de serviço. O fato é que toda atividade empresarial precisa ser cuidada, não a ponto de receber privilégios indevidos, mas preservada quando verificado que aquela crise não é intencional, não é resultado de fraude, de má-fé, que existe, nós não devemos nos enganar, existe isso na realidade, mas quando nós estamos diante de uma crise naturalmente
resultado das deficiências do mercado, o Estado tem, e os operadores do direito têm o dever de ajudar a reparar esse status quo. Bom, alguns números, porque é importante contextualizar esse ambiente, agora falando mais especificamente da recuperação judicial no agronegócio. Olha, números, e eu preciso ler porque eu não quero correr o risco de trazer informação errada à plateia, né? Números do Serasa Experian, do Conjur, Globo Rural e de outras fontes confiáveis, de 2021, apontam que 27,4% do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, está todo ele concentrado no agronegócio. É muita coisa, é muita riqueza, é muita atividade econômica. Se eu falar em empregos gerados pelo agronegócio no Brasil, números de 2021, chega a 20% dos postos de trabalho ativos no Brasil. Então, nós temos, a olhos vistos, a importância do agronegócio para a sociedade e para nós todos, operadores do direito, seja em que atividade a gente estiver. Olha, mais especificamente em recuperação judicial. Eu vou me ater a 2 anos apenas, 2023 e 2024, números consolidados a nível de Brasil. Em 23, 1.405 pedidos de RJ, não só de produtor rural, RJ no total, no Brasil. E esse número saltou para 2.273 em 2024, ou seja, mais de 60% de aumento em um ano de pedidos de acesso à justiça para recuperação judicial no Brasil. Só especificamente no nicho de produtor rural, em 23 foram 534 novos pedidos no Brasil e em 2024 saltou para 1.272 pedidos, de um ano para outro. E olha um outro número extremamente curioso para mostrar a importância de se dedicar a essa atividade. Em 23, daquele número que eu mencionei de pedidos de RJ do agronegócio, só 127 foram formulados por pessoas físicas, produtores rurais, pessoas naturais. Em 2024, de 127 saltou para 566 pedidos de recuperação judicial formulados por produtores rurais, pessoa física. Olha só como o agronegócio está se desenvolvendo, e essa é uma tendência, dizem os números, e a doutrina e a jurisprudência, e os operadores que estão tratando desse assunto, apontam o seguinte caminho. A crise do agro, e eu já vou explicar melhor essa crise, ela veio para ficar, é uma tendência permanente e é um processo irreversível. Feliz daqueles operadores do direito que conhecem o assunto, mais felizes serão aqueles advogados que se dedicarem ao ambiente empresarial e especificamente no ambiente recuperacional de empresas. O resultado é muito interessante nessa área. Bom, só para finalizar, a nível de contextualização. De todos os estados da federação, o Paraná é o 5º em quantidade de processos de recuperação judicial no agronegócio. Só perde para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então, vamos entender um pouco dessa crise do agro. A crise do agro tem várias fontes. Uma delas, judicialização. O que eu quero dizer com isso? E aí é um aspecto, na minha opinião, positivo. E é uma das razões para eu estar aqui. Quando eu falo que a crise do agro ela passa pela judicialização, isso quer dizer que o ambiente agro está despertando para a possibilidade de usar uma ferramenta extremamente útil, que é a legislação recuperacional. O que acontecia anos atrás no Brasil? O mundo agro continuava em crise e falia, quebrava, porque não se sabia como salvar aquela atividade econômica em dificuldade.
de 2005 para cá, houve uma reformulação. A nossa legislação foi toda ela modificada. Até então, era um decreto-lei de 1945 que regulamentava a matéria. E só em 2005 que veio essa novidade. E essa novidade é uma efervescência, resultado do que tem de melhor no mundo. A legislação brasileira, podem acreditar, sou testemunha disso, foi buscar o que tinha de melhor na Europa, especificamente na Itália, e foi procurar o de melhor nos Estados Unidos. A nossa legislação recuperacional, no modelo de 2005 e mais ainda com a reforma de 2020, traz e importou muitas boas experiências estadunidenses para cá. Coisas boas precisam ser copiadas. A gente não precisa ficar contra o que dá certo. Nós podemos, sim, melhorar, aperfeiçoar, modificar, mas nós também devemos ter a humildade de considerar de que boas práticas podem ser adotadas no Brasil. E foi o que o nosso legislador fez. A legislação de 2005 reformou integralmente, rasgou a legislação de 1945. Ela continuou com uma ultraatividade para aqueles casos que já existiam. Mas desde 2005, tudo que surgiu no Brasil está sob a competência, a atribuição dessa lei, e a de 2020 trouxe novidades maravilhosas, e novidades para o agronegócio. Bom, segundo ponto, superado esta contextualização do agronegócio e a crise, eu só quero finalizar essa primeira parte de 3 tópicos da minha fala, dizendo que o campo está judicializando cada vez mais a crise. O judiciário está se aprimorando e é preciso que nós todos, operadores do direito, façamos o mesmo. Porque nós precisamos entender a crise do agro para conseguir ajudar o agro. E eu falava em crise e até, me permita, eu quero acrescentar mais três pontos de reflexão a vocês. Eu falei que a crise do agro ela é de judicialização porque o agro acordou. O agro entendeu que ele tem o seu direito de estar na sociedade e merece ser respeitado e merece ser socorrido. Então, os advogados passaram a apresentar os pedidos. Mas a crise do agro ela é muito delicada, né? Porque nós temos que pensar nos custos do agronegócio. Quem aqui é filho de agricultores e pecuaristas e pessoas que atuam nesse ambiente sabe que a Selic se mantendo em patamar elevado, a dificuldade de infraestrutura no Brasil, em especial as estradas muito ruins, com dificuldade de escoar safras, a insuficiência do nosso modelo ferroviário brasileiro, isso tudo impacta no segmento. Quem é do ambiente sabe e já ouviu falar no termo commodities, certo? Que são um termo importado, existe um estrangeirismo aqui, que fala de qualquer produto ou riqueza produzido no mundo agro. O fato que o preço é flutuante. Hoje vale 5, amanhã vale 50. Basta vocês se recordarem que o Brasil agora está passando por uma dificuldade muito séria na questão da gripe aviária, né? Com certeza impactou esse setor. Aqui, Toledo é muito forte nesse ambiente de aves. Possivelmente as empresas agroindustriais do segmento estejam passando por alguma dificuldade. Momentânea, mas devem estar passando por isso. E a questão do crédito. O mundo do agro ele é muito sensível às instituições financeiras. E as instituições financeiras sabem disso. E muitas das vezes avançam o sinal vermelho, exigindo garantias demais, juros altos demais, e isso acaba dificultando. E daqui a pouco, mais ou menos no final da minha fala, vocês vão perceber o que eu quis dizer com isso, deste abuso das instituições financeiras. Bom, vencida essa primeira parte, que é a abordagem aí do agronegócio e a sua contextualização, vamos falar da tensão normativa, ou seja, o produtor rural e o acesso à recuperação judicial. Aqui, eu preciso trazer uma informação importantíssima para quem está na graduação e apenas relembrar para quem já está atuando no mercado, é que já foi superado, já foi muito discutido, mas agora é pacífico. E é legal receber uma informação de que
que é considerada por todos como correta. Se vocês guardarem só isso, vocês podem ignorar toda uma discussão doutrinária e jurisprudencial que ocorreu no Brasil até meados de 2020, que é logo ali, nós estamos em 2025, há 4 ou 5 anos atrás, ainda havia discordância para o que eu vou dizer agora a vocês. Quais? E de uma forma sucinta. O mundo agro tem uma garantia que está no Código Civil, que é de 2002, que diz mais ou menos assim: todo agricultor, todo produtor rural tem a faculdade, tem o direito de se declarar uma sociedade empresarial. Se eu tenho direito, eu posso exercê-lo ou não. Faço isso se eu quiser. E isso foi colocado no Código Civil de 2002, o artigo 971, não foi para causar um privilégio ao ambiente do agro, não. Foi para mostrar à sociedade que o Brasil é grande demais e nós, que somos felizes de viver aqui no Sul e Sudeste, nós não podemos esquecer que os nossos irmãos do restante do país têm uma estrutura e uma vivência e uma dificuldade que nós não temos. O que eu quero dizer para vocês? O produtor rural de outros cantos do Brasil não passam pelas mesmas facilidades que o produtor rural do Sul e do Sudeste tem. E é por isso que foi dado o direito, a faculdade do produtor rural se declarar empresário ou se declarar não empresário. Guardem isso. Então ele tem o direito. E ele pode exercer o direito quando? Quando ele quiser, a qualquer tempo. Segundo dado. O terceiro dado. A partir do momento que ele se declara empresário, e ele faz isso materialmente, de uma forma efetiva, prática, através da inscrição na junta comercial do seu estado, quando ele se registra na junta comercial como produtor rural e empresário, ali, a sua inscrição na junta comercial importa que ele está dizendo, autodeclarando-se empresário. E aí que vem o pulo do gato. Ao fazê-lo, ele é declarado empresário rural, e esse carimbo de empresário rural retroage ao primeiro dia em que ele começou a exercer a atividade rural. Sério? Um dia antes, no mesmo dia, 10 anos antes, desde que ele nasceu, não importa. Mas, ao se declarar produtor rural empresário através do registro na junta comercial, esse fato, que é declaratório, e vocês já ouviram na faculdade efeito ex tunc, faz com que essa declaração retroaja à data em que ele iniciou a sua atividade econômica no mercado. Isso é muito importante. Por quê? Porque a regra número 1 na legislação recuperacional é a seguinte: só terá acesso ao Estado juiz para proteger o produtor rural em crise se ele for empresário. Então, enquanto ele não se declarar empresário, ele não terá acesso à porta. Digamos que isso aqui fosse uma porta, a porta estará fechada. A Lei 11.101 e a sua reforma de 2020 só é acessada pelo produtor rural que se declarar, através da inscrição na junta comercial, empresário. E nós temos que respeitar a decisão daqueles que não fizerem. Aqui, se não fizerem, eles estarão sujeitos a quê? A legislação do Código Civil, que é, diga-se de passagem, extremamente mais rígida, com efeitos concretamente mais agressivos contra o produtor rural. Mas é o direito, e cada um, ao exercer o seu direito, terá acesso ou não a uma legislação de proteção. Ok? É um direito a cada produtor rural, uma faculdade
declaração através de inscrição na junta comercial com efeito retroativo ex-tunc ao início da sua atividade. E aí eu concluo essa segunda parte dizendo assim: o judiciário, disso tudo, ao procurar entender o ambiente do agronegócio, que ele é disforme, assimétrico, no Paraná, Santa Catarina, Pará, Amazonas e outro canto qualquer do nosso país, os produtores de um lado às vezes não têm a mesma percepção ou acesso à informação que os produtores de outro. Os produtores de um lado são mais organizados que outros. Esse universo, que não é de hoje, é desde sempre, desde que o Brasil surgiu e passou a se chamar Brasil, o que o judiciário assume o compromisso de servir de ponte de equilíbrio, um porto seguro, em que as pessoas e os operadores do direito possam entender que há previsibilidade jurídica do que vai acontecer. O Estado juiz tem que calibrar a sua atuação, ele tem que, especificamente, diante de uma crise no ambiente rural, entender como lidar com esse produtor. Primeiro, respondendo à pergunta, ele é produtor rural empresário ou não? Vocês já sabem o caminho para se encontrar essa resposta. E aí, a segunda pergunta que o Estado juiz deve fazer é como conseguir dar um tratamento padronizado em um ambiente disforme a nível nacional. E aí eu já entro na terceira e última parte dessa minha fala, que ela tem uma passagem mais técnica, mas ela procura trazer informações sobre do que é mais as principais discussões atuais sobre esse tema. E eu quero trazer ao final desse terceiro item a perspectiva a cada um de vocês do dilema que existe no ambiente agro. Não é fácil. É por isso que aqueles advogados que estão se especializando na matéria estão tendo tanto cliente à sua disposição. Olha, eu dei como título provisório Limites, Garantias e Impactos na Recuperação Rural. O que eu quero dizer com isso? A legislação sabe que o mundo agro, eu já disse a vocês todos, ele não é padronizado. Nós temos o microprodutor rural, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, o grande produtor rural, o super grande, o mega produtor rural. Se nós lembrarmos dos noticiários, nós vamos ouvir notícias, AgroGalaxy. Eu até trouxe aqui o dado. AgroGalaxy, quem ouviu falar da AgroGalaxy? 4,67 bilhões de reais em dívida. Grupo Patense, 2,15 bilhões. Tem uma empresa aqui que nasceu em Toledo, toledense, não sei qual é a expressão correta. Ela passa por dificuldade com um número enorme de dinheiro também envolvido como passivo. Lá em Maringá, onde eu sou juiz titular, eu já tive a oportunidade de atuar em RJs muito grandes, significativas mesmo. E a minha maior alegria é perceber que em pouco tempo essas empresas conseguem superar a crise. Em uma das últimas, o caso já foi encerrado há 2 anos aproximadamente, era de 567 milhões de reais o passivo desse grupo econômico. Saíram da crise. Quando ela apareceu no mercado e declarou-se insolvente, em dificuldade, houve um caos no segmento. Mas, felizmente, esse grupo foi muito bem assessorado e o judiciário conseguiu dar a sua resposta, os credores entenderam e houve a utilização da legislação recuperacional e, enfim, a recuperação judicial desse grupo econômico foi encerrada com sucesso. E não é apenas um outro caso de 1 bilhão de reais. Mas a gente lembra das lojas americanas, 40, 50 bilhões de reais. Nós lembramos mais isso em 2023. No ano passado, vocês ouviram falar das linhas aéreas Gol. Bilhões de reais também em dívida. E a Gol tem um ponto pitoresco aqui.
ela optou em buscar sustentação lá nos Estados Unidos. Foi na fonte, no Chapter 11, que é o nome da legislação estadunidense, com efeitos aqui no Brasil também, em razão da colaboração internacional. Ou seja, isso é para mostrar para vocês como há impactos. Mas a gente não ouve falar no noticiário do João da esquina, que produz lá, tem uma pequena área e cultiva milho, cultiva feijão, geralmente são culturas menores, e ele está em dificuldade. A gente não ouve falar na mídia de pequenos agricultores. Nós só ouvimos falar dos grandes e dos muito grandes produtores rurais. E essa é a triste realidade. E o meu trabalho à frente de uma vara regional empresarial, ela também tem esse grande desafio de melhorar o acesso à justiça. A minha estada aqui também é para isso, para dizer que essa legislação, ela também serve para os produtores rurais menores, de tamanhos menores, com dívidas menores. E ao judiciário não importa o tamanho da dívida, importa o acesso à justiça, acesso ao ferramental de superação da crise. Bom, mas eu lhes disse que esse terceiro tópico dos limites, garantias e impactos na recuperação rural trazem desafios aos operadores do direito. Eu me incluo como juiz, mas o promotor de justiça também, os advogados também, e os empresários mais ainda, os empresários rurais mais ainda. Por quê? Porque, como o Brasil é muito diferente, assimétrico, já lhe expliquei o porquê disso, o legislador compreendeu assim: vamos depositar maior confiança no Estado juiz para que cada juiz analise concretamente cada caso que lhe for apresentado quando se tratar de um empresário rural em crise. O que quer dizer isso? A lei diz assim, olha, só a dívida resultado da atividade rural é que pode ser levada ao juiz recuperacional. E vai mais além disso. Só a dívida documentada. Isso gera um caos no dia a dia. Por que vocês acham que isso é difícil? Porque só os grandes e os muito grandes são organizados, têm uma contabilidade em dia. Só os grandes, muito grandes, conseguem demonstrar através de documentos que todo aquele passivo de centenas de milhares ou bilhões de reais são oriundos daquela atividade rural. Para aquele produtor rural pequeno, micro, o pequeno produtor e o médio produtor, muitas das vezes é o contador que atende muita gente e é mais amigo do que contador. Então é algo muito informal. É algo muito feito sem preciosismo de informações. E muitas vezes não há contabilidade realizada por esses produtores rurais. Lembrem-se que o que eu falo aqui é para servir para o Brasil todo. E o Brasil todo não é o quadro paranaense. O Brasil todo tem outros estados em dificuldade, em que os produtores rurais não têm acesso à informação. Quiçá condições de contratar um contador. Então, parece, e esse é o primeiro grande dilema, a lei dá o acesso e, aparentemente, a lei retira o acesso. Ela dá o acesso porque ela diz, basta se declarar produtor rural, empresário, e se registrar na junta, e procurará o juiz, e o juiz vai dar acesso à recuperação judicial. Ela faz isso. No segundo momento, a mesma lei diz, só a dívida da atividade rural e só a dívida documentada é que poderá ser conhecida pelo juiz. Então, na prática, desse dilema vem o grande desafio ao Estado juiz. E antes dele, dos advogados que assistem, que prestam serviços para o produtor rural em dificuldade, porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Nunca se esqueçam disto. Quando vocês receberem o seu cliente e eles lhe apresentarem uma consulta, vocês exercerão um juízo de valor, é como se fosse o juiz da causa. E ao fazê-lo, tem que ter acesso à informação adequada e saber usar essa informação para documentar uma petição inicial, instruir essa petição inicial e levar ao juiz. Sem isso minimamente aceitável,
a resposta do judiciário também será minimamente aceitável. Uma coisa está ligada à outra. O advogado precisa estar ciente da sua responsabilidade perante o seu cliente, perante a sociedade e perante o processo. Ele tem que trazer algo bem construído, elaborado, o mais preciso possível e objetivo. Não só exigir do Estado juiz, mas exigir primeiro do advogado que assiste o seu cliente. Porque daí ele vai dizer para o seu cliente, olha, fulano, me diz o nome do teu contador que eu quero conversar com ele. Doutor, eu não tenho contador. Está aí um grande problema. Você não tem contador? Fulano, então me traz toda a documentação dos teus últimos 3 anos. Mas, doutor, eu só tenho alguma coisa guardada lá em casa, lá no escritório, na edícula da minha casa, mas eu produzo muito milho, eu sou produtor importante desse país. O advogado terá que ter a sensibilidade de acolher aquela pessoa e buscar selecionar informações, porque ele sabe que ele precisa documentar dados e correlacionar esses dados à atividade econômica rural. Só assim o juiz abrirá a porta da esperança? Não, a porta da recuperação judicial. E os juízes estão sendo cada vez mais aprimorados nesse aspecto. É por isso que, na realidade do Paraná, que é resultado de uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, criou no ano passado as várias regionais empresariais. Nós temos só 4 no interior do Paraná e 4 na capital. Uma em Maringá, onde eu sou o titular, aqui mais próximo de vocês, é de Cascavel. Bom, feito essa questão, então a grande dificuldade do operador do direito é que o juiz não declare exclusão de créditos por não estarem relacionados à atividade rural. Bom, daqui a pouco eu vou dizer como que a justiça equaciona, transcende esse primeiro desafio. Mas eu trago agora, sem a resposta, para chocar, para mostrar a importância do advogado na coleta de dados, documentação de informações, para instruir uma boa petição inicial a ser levada ao judiciário. Bom, a lei traz um plano especial, ela promete um plano especial para o produtor rural, microempresa e empresa de pequeno porte rural. Ela promete, mas cuidado, ela promete algumas facilidades, mas ela esconde, a meu sentir, algumas dificuldades. E basta lembrar da lei do agro em afetação. Bom, a lei do agro é de 2020, ela é recente. Quem é do ambiente do agronegócio ouviu falar na imprensa que a lei do agro seria a ponte de salvação do ambiente, do mundo agro. Mas quem for estudar com especificidade a lei, ela vai dizer assim, a lei do agro ela dá e ela toma 2 vezes o que ela dá, no sentido de que, quando um produtor rural toma um empréstimo junto a uma instituição financeira e ele afeta a sua área, a sua terra, aquela dívida, se chama afetação rural, e essa dívida está excluída da recuperação judicial. Nós, operadores do direito, vocês, advogados, quando forem consultados preventivamente por um eventual cliente, tem que dizer isso a ele, olha, você vai tomar esse empréstimo no banco que está prometendo um juro mais baixo que um outro banco, mas esse juro vai fazer com que você possa perder a sua propriedade rural. Cuidado! Então temos que tomar essas pequenas questões. Há outras restrições, eu vou procurar ser mais breve em razão do tempo, em 5 minutos eu termino. Vocês já ouviram falar em termos como alienação fiduciária, arrendamento e penhor agrícola. Sim, objetivamente, os créditos com essas rubricas também não estão sujeitos à RJ. Então, nós temos muita coisa contra os produtores rurais, certo? Então, vamos encontrar soluções. Eu vou trazer algumas sugestões para reflexões. A primeira delas, na minha perspectiva do Estado juiz. E eu já lhes disse agora há pouco, a importância... Obrigado. A importância... Aqui pode cair, né?
a importância de uma petição inicial bem escrita e bem instruída. Não basta ser criativo e escrever uma peça primorosa se essa peça não for acompanhada de documentos que mostrem ao Estado juiz que aquele produtor rural é empresário e que aquelas dívidas são resultados da atividade empresarial e que, se não forem uma prova plena, vocês já ouviram falar isso em processo civil, se não forem considerados prova plena, possam servir de indícios suficientes para que o Estado juiz tenha condições de, valendo-se de um outro recurso, uma outra ferramenta adicional, chancelar a informação de que aquela dívida está sujeita ao processo. Qual é a ferramenta que também surgiu espontaneamente por muito esforço da doutrina e da jurisprudência e que se consolidou com a reforma de 2020? Laudo de constatação prévia. Vocês já ouviram falar em perícia. Basicamente é uma perícia. O juiz, ele pode, ao receber a petição inicial, instruída com algumas informações, mas que intuem ao Estado juiz a verossimilhança da alegação de que aquelas dívidas são da atividade rural e parcialmente documentadas, o Estado juiz determina uma perícia prévia. Uma perícia prévia é realizada normalmente em uma semana, é algo muito rápido, para que um técnico nomeado pelo juiz vá lá na propriedade do devedor, analise a sua propriedade, converse com as pessoas, examine, faça levantamento fotográfico, examine aqueles documentos, compare com outras informações e diga para o juiz se é de fato a afirmação de empresário rural e se aquelas dívidas possam ou não estar relacionadas à atividade rural. Ou seja, uma prova, um indício de prova pode ser confirmado através de uma perícia chamada prévia. E só depois dessa perícia que o juiz autoriza o processamento ou não do pedido. Olha que legal. Para não se alongar ainda mais, eu quero trazer a importância da mediação empresarial. Vocês já ouviram falar, com certeza estudaram arbitragem, conciliação. Eu vou destacar apenas a mediação empresarial, porque nesse ambiente é a que mais funciona. O facilitador, ele tem uma expertise empresarial e ele busca aproximar em uma mesa o devedor e os credores e retirar deles as ideias individualistas e egoístas que são próprias do mundo capitalismo. No ambiente capitalista, cada um quer o melhor para si. Dentro de uma recuperação judicial, essa ideia, essa premissa tem que ser desconstruída, rasgada, jogada fora. Porque se cada um quiser só o que for melhor para si, não dará certo a recuperação judicial. A recuperação judicial ela é permeada pela negociação bilateral. Todos os lados precisam conversar, ouvir, tolerar e ceder. Por isso que vocês ouvem falar em deságios, prorrogações, substituições de garantias e outras ferramentas utilizadas para se formular um grande acordo lá na Assembleia Geral de Credores, que é encaminhado ao juiz, o juiz faz o seu controle de legalidade e homologa ou não e concede ou não a RJ. Enfim, são todos algumas das ferramentas que estão à disposição. O meu objetivo não era esgotar, até pelo tempo e pela complexidade do tema, mas era trazer informações para despertar e fomentar em vocês o desejo de conhecer um pouco melhor esse mundo tão maravilhoso e tão importante e tão concreto que é o agronegócio brasileiro, a crise do agronegócio brasileiro e como que nós, operadores do direito, podemos tratar disso. E aí eu finalizo a minha fala trazendo 1, 2, 3 perguntas sem resposta. A primeira, a crise empresarial no agro é só contábil, documental, econômica, resultado das dificuldades aí da economia, do mercado, ou ela é também jurídica pelo desconhecimento e não aplicação da legislação?
Estamos prontos para oferecer ao pequeno e ao médio produtor rural a mesma previsibilidade jurídica, o mesmo tratamento da legislação recuperacional que é concedida aos grandes e aos muito grandes produtores rurais? E o que fazer para mudar isto? E, por último, o empresário rural tem acesso à legislação que garanta com efetividade e eficiência o tratamento de uma crise empresarial? Era isso. Desejo que daqui saiam alguns bons operadores de direito querendo nos ajudar a melhorar o mundo do agronegócio, a fazer dele maior do que ele já é. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra.